Let us pray. Dear Lord, we want to thank you for the Sabbath. Querido Deus, queremos te agradecer por esse sábado. We want to thank you for your love and patience towards us. Queremos te agradecer pelo teu amor e paciência conosco. Thank you for everybody that's online. Obrigada pelas pessoas que estão online. We ask a blessing upon each and every one. Pedimos uma bênção para cada pessoa. May your Holy Spirit be with us, Que o teu Espírito Santo esteja conosco, guide us, nos guie, open our minds. abra nossas mentes. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus eu oro. Amen. Amém. Okay, it's so good to once again be with you all and to be able to bring this lesson. Mais uma vez é bom estar com vocês e poder trazer uma aula. I thought it would be interesting to revise these top risks for 2025. Eu achei que seria interessante revisar os riscos principais de 2025. And at the same time, it was a learning for me as well. E ao mesmo tempo foi um aprendizado para mim. I want to start by looking back at the risk of 2024. Mas eu quero começar olhando para trás para os riscos de 2024. And I just want to bring through what Ian Bremer, Eu quero falar um pouquinho do que a Ian Bremen, who Elder Parminder actually recommended us to follow those risks. que foi recomendado pelo ancião Parminda, que era a pessoa que a gente deveria seguir, que estava falando sobre os riscos. We'll usually find it on the media broadcast. E vamos poder achar isso no Media Broadcast. So I just want to quickly read what he spoke about 2024. E eu quero ler um pouquinho em relação ao que foi falado, Ian Bremen falou de 2024. And he says, as 2024 comes to a close, E diz, à medida que 2024 se encerra, we always look back on our top risks, a gente sempre olha para trás para os riscos principais. how we did at the beginning of the year. Como é que nós começamos o início do ano? Back in January, referred to this as the Voldemort of years. Eu, em janeiro, uma referência disso, dizendo que era o Voldemort dos anos, At least geopolitically, pelo menos geopoliticamente. the year that must not be named because of three major conflicts that we expected were going to get only worse over the course of the year. O ano que a gente não nombrou porque tinha 3 conflitos principais que era esperado se ficarem piores ao longo do ano. The Russia-Ukraine war, A guerra com a Rússia e a Ucrânia, the war in the Middle East, a guerra do Oriente Médio and the war between the United States and itself. e a guerra entre os Estados Unidos consigo mesmo. And we know that those absolutely played out. E nós sabemos que esses aconteceram. Continuing, first, the risk of Russia-Ukraine, where we said that Ukraine would effectively be petitioned, Primeiramente, o risco da Rússia e Ucrânia, onde nós dissemos que a Ucrânia seria efetivamente, partidária. not a popular thing to say back in January, Não era uma coisa popular de se dizer em janeiro, and not something that we were hoping for, e também não era algo que nós esperávamos. just something that we believed was going to happen. Só algo que nós acreditamos que poderia ter acontecido. Even irrespective of how the US elections turned out, Independentemente de qual foi o resultado das eleições dos Estados Unidos, the fact that Ukrainians were going to be much more overstretched in the ability to fight. o fato era que os ucranianos iam se alongar ainda mais, ou ser mais esticados de como eles iriam combater essa guerra. The fact that the Russians would be able to maintain the war machine. O fato que a Rússia ia poder manter essa máquina de guerra. And the fact that the Europeans and Americans were increasingly tiring of a war with lots of attentions of
other places. E também porque os europeus já estavam cansando dessa guerra que já vinha com alguma tensão ao longo do tempo. And so I don't want to continue reading all, but at the end, he says, and now finally, the US versus itself. Então eu não vou ler tudo, mas aqui no finalzinho diz: e agora, finalmente, os Estados Unidos contra A year of only more significant division and popularization inside my own country. That's his country, Bremer's country. um ano ainda mais significativo, onde a divisão e a polarização dentro do meu próprio país, os Estados Unidos. And we've seen that play out. E nós vimos isso acontecer. First of all, with Biden, that was running for the presidency and had no capacity to serve for other 4 years. Primeiramente, o Biden, que estava concorrendo à presidência, mas que não tinha capacidade de servir outros 4 anos. Refused to step down, was finally essentially forced out. Ele se recusou a dar um passo atrás, mas foi forçado a sair. Forced to step down by everyone around him, including former President Obama. Ele foi forçado a sair pelas pessoas que estavam ao seu redor e também pelo presidente, o antigo presidente, o Obama. Former Speaker Pelosi. Também foi obrigado a sair pela Nancy Pelosi. And all of the rest. E os restantes. On the Trump side, 2, not 1, attempted assassinations, 1 but this much. Do lado de Trump, não só mas 2 atentados de assassinatos. And if that had occurred, we'd be in a hell of a lot more difficult position now as a country. E se isso tivesse acontecido, nós estaríamos num problema ainda maior e mais difícil como país. The election did go off without a hitch and was accepted as free and fair, thankfully. A eleição, ela foi aceita e correu bem de forma justa. And now the United States looks forward to a new president. E agora os Estados Unidos estão olhando adiante para um novo presidente. But the divisions inside the US, mas as divisões dentro dos Estados Unidos, the weakening of America's political institutions only growing over the course of 2024. Mas o enfraquecimento da América política, mas o enfraquecimento das instituições políticas da América apenas cresceram ao longo de 2024. So that was just a revision of 2024. Então, isso foi um pouco da revisão de 2024. But now we're going to start in 2025 risk. Mas vamos para os riscos de 2025. But before I start, I've got a question. Antes de começar, eu tenho uma pergunta. Why is it important for us to know these things? Por que é importante a gente saber essas coisas? What do you think? Why is it important as the movement that we understand these risks? O que vocês acham como movimento? Por que importa que a gente conheça esses riscos? Because I could just go and open. Gay? Yes. Sim, feliz sábado para todas as pessoas Sábado, aqui. Daniel. Sim. Então, a gente pode ver uma importância grandíssima a partir do momento que nós estamos vivendo nós estamos vivendo um momento profético mais solene, se nós pudermos dizer assim, né? A gente observando do Éden ao Éden. E desde que nós começamos a ser alertados profeticamente para o nosso dia a dia, né? Colocando como o pessoal é político também. É muito importante a gente entender sobre esses 10 riscos geopolíticos para a gente se colocar também em toda essa realidade dos acontecimentos mundiais.
Porque, a princípio, a gente pensa só no próprio umbigo, depois vai crescendo, você pensa numa região, você pensa num país, em países, em todo o mundo. E ações que são tomadas pelo mundo, como elas influenciam, e a gente está vendo esse crescimento, né, dessa, se eu posso colocar assim, de uma política, né, totalmente autoritária pelo mundo. E acontece em cada pequena parte do mundo. Então, eu acho que a grande importância é a gente acompanhar profeticamente e observando os acontecimentos diante dos nossos olhos. Nós também participando de tudo isso. Okay, thank you, Renilde. Gabriel. Eu penso que, assim, nós acompanhamos muitas notícias, né? Então, muitas das coisas não deveriam vir como grande surpresa ou como novidade para nós, né? Mas esse formato que esses dois autores trazem, essa empresa de consultoria, né? É um formato muito fácil de ler, é muito resumido, é muito sucinto, né? Então, por que a gente deve estudar? Porque é de relevância entender os eventos externos, né? Agora, se isso é nossa única fonte, eu acho que não, né? É um resumo, né? E a gente sempre no final do ano, como eles mesmos fizeram, né? Deveria repassar para ver se eles acertaram, né? Os seus análises, as suas predições, né? Então, é assim que eu entendo. Yes, I agree as well with both of you. Barbara, what do you think, Barbara? Mhm. Eu acho que concordo com o Gabriel no sentido de que a gente tem a responsabilidade, talvez, de olhar para os eventos externos, porque não sei se falar que são uma guia, mas são uma ferramenta importante para o desenvolvimento da nossa mensagem. Okay, Gabriela. Uma das coisas assim que eu tinha pensado inicialmente da importância para nós é, por exemplo, não só acompanhar os eventos internos, os eventos externos que vão em paralelo com os internos, mas também a questão de, por exemplo, tem a relevância profética que tem para nós a ascensão do Rei do Norte, queda do Rei do Sul, a mudança climática, como isso interfere para nós, a partir do momento em que a gente consegue enxergar cada um desses pontos como algo profético, eu acho que é aí que a gente consegue ver a relevância que tem para nós. So, yes, I asked this question purposely because sometimes we think it's not important. We'll just overlap and not read it and understand that it's actually prophetic. Então, eu fiz essa pergunta porque, às vezes, a gente não tem um entendimento por trás disso, como isso sendo profético. Because remember, in Ellen White's time, we got to understand also of the mistakes that were taking place, because now we also check the external events as well. Então, uma das coisas, se vocês lembrarem, por exemplo, até no tempo da Ellen White, uma das formas que eles erraram foi ao não olhar para os eventos externos, que é algo que hoje em dia nós temos que fazer. And now we are the prophecy and we playing part of prophecy. Então, agora a gente tem a profecia e a gente é jogadores ativos dentro dessa profecia. And it helps us to complete our line E é isso of the que nos, 144,000. é isso que nos leva a completar a nossa linha como 144 mil. So we're going to start from the 10th biggest standoff, the 10th risk we're going to start from. Então, nós temos 10 riscos e nós vamos começar com esses riscos. First one is Mexican standoff. Primeiro, vamos falar do México. We know that this is the relationship between Mexico and the USA, Sabemos que esse é o relacionamento entre o México e os Estados Unidos, where Mexico was the first place that President Trump wants to go after he won the election.
O México é um dos primeiros lugares para onde o Trump quer ir e que ele anunciou publicamente depois que ele ganhou a eleição. And why do you think so? Why do you think this Mexico's was the first place that Trump wanted to go after? E por que vocês acham que o México era logo o primeiro lugar para onde Trump queria ir após as eleições? Pela temática da imigração. Because of immigration. One of them, yes. Uma das razões, sim, foi essa. Another one, Outro motivo, for immigration, like Problema Matthias- de drogas, fentanyl, essas coisas, não? Que são trazidos pela fronteira. Correct, Gabriel, because of the drugs. Another one, Pensaban que tem certa mercancía chinesa que pasa por México y entra a Estados Unidos, algo así. mercadoria que passa. that's right. So because of the, like Matthias was just finished say as well, because of the trade deficit, É por causa do déficit que tem nesse mercado que passa por aí, na mercadoria que passa por aí. yes, because of the Chinese goods coming through Mexico into the USA. Por causa da mercadoria que vem da China e passa pelo México para chegar aos Estados Unidos. And like Gabriel was saying, and because of the drug challenges, E como o Gabriel estava mencionando também, o desafio das drogas, and now with the new president, Claudia Sheinbaum, agora com a nova presidente, a Claudia Sheinbaum, who is a woman, by the way. que por sinal é uma mulher, So Claudia Sheinbaum, the newly voted Mexican president, understands how important the relationship with the US is. e a Cláudia entende agora como é importante entender esse relacionamento com os Estados Unidos. And is going to do everything she can to ensure to respond quickly and efficiently. E ela vai fazer tudo possível para responder rapidamente e eficientemente To Trump's concerns. às preocupações de Trump. And do we think that is going to be possible? Vocês acham que isso vai ser possível? What do you all think? O que vocês acham? Okay, you could either say yes or no. It really doesn't matter what the correct or wrong answer. Eu espero até a resposta sim ou não. Okay, I'll continue. So as Ian Bremer says, Como mencionado por Ian Bremmer, it does not mean it would be done in 2025 isso não significa que tenha que acontecer em 2025, because it can prolong. porque isso pode se prolongar. Events in 2024 prolonged into 2025, as we saw. Eventos de 2024, eles podem se estender para 2025. For example, the Ukraine war with Russia, Por exemplo, a guerra da Ucrânia com a Rússia. remembering things are progressive. Lembrando que as coisas sim são progressivas. And with Trump's newly picks that he's picked out now, E com as escolhas das pessoas que Trump escolheu, it won't be so easy não vai ser tão fácil. because there's no longer the same level of strength Porque não existe mais o mesmo nível de força and obvious leadership of who's in charge of the trade agenda in the new Trump administration. e também não é tão óbvio da liderança de quem está encarregue dessa nova agenda e quem vai administrar essa parte. Which they can compare like the time back for 2024. E isso nós podemos comparar também a 2024. So it is actually going to be challenging for Mexico to get this done quickly. Então, para o México, vai ser bem desafiador conseguir passar por isso tão rapidamente. So let's look at these two examples that Trump has chosen. Então, vamos olhar para dois exemplos que foram escolhidos por Trump. The Secretary of Treasury, for example, Scott Bessent.
Por exemplo, a secretária, a tesoureira, que é Scott Bessent. And when I looked a little bit into Scott Bessett's life, Quando eu olhei um pouquinho para a vida de Scott Bessent, I saw that he is a gay man, married, eu vi que ele é um homem gay, é casado and he has 2 kids. e que tem 2 filhos. And that's like I was surprised, like in Trump's ministry, knowing who Trump is. O que inicialmente parece surpreendente para uma pessoa assim estar ou querer fazer parte do departamento de Trump. So, and for another thing, that he's not a trade person. E outra coisa, porque ele não é uma pessoa que lida com esse mercado de troca. So we can already see the difficulty there that this ministry is actually going to have. Então, aí a gente já consegue ver a dificuldade que esse ministério vai passar. Anybody has something to say? Add on to that? Alguém tem algum comentário, algo a acrescentar? Gabriel. Sim, eu estava recentemente ouvindo alguém comentando, né, que trabalhou com Trump como diplomata, né, e que esteve presente em muitas negociações com a China. E estava contando como o Trump ele escreveu esse livro, né, a arte do negócio, né, The Art of the Deal, e que isso deu para ver nas reuniões com o presidente da China, com os funcionários altos, né, que estavam lidando sobre comércio e tal, que o Trump repetidamente fugia do script. Ele fugia do que era combinado para combinar. Para quê? Porque ele queria muito trunfar, fazer um grande negócio assim, fora do combinado, né? Então, ele realmente achava que ele poderia convencer o presidente da China para combinar algo que ele pudesse sair como triunfante, que ele conseguiu, né, esse grande negócio. Só que não é assim que funciona, né? No mundo do comércio, o mundo da política segue assim protocolos muito estritos, né? Não tem nada que é combinado por surpresa ou de última hora, né? São todos e assim eu não sei qual longe ele vai chegar com essa atitude dele, né? Ele aplica muita pressão, mas Estados Unidos, enfim, vamos ver como isso se desenvolve, né? Com o México vai ser interessante. It is going to, thank you, Gabriel. It's going to be very interesting because, yes, Renald? Yes. Desculpa. Mas eu ouvi também e li sobre esse comentário que o Gabriel fez, e inclusive foi comentado que ele chegou, a falta de tato dele chegou ao ponto de Trump de dizer para Xi Jinping, para a comitiva, que se não fosse fechado o negócio com ele, seria muito pior com os democratas, que seria muito pior tentar fazer negociações com os democratas. Então, ele demonstrou assim, uma falta de tato muito grande, como o Gabriel falou aí, ele sai fora de todos os escrúpulos, todas as normativas de uma negociação. Não sei como será agora, né? Yes, and he will continue trying wherever he can. E ele vai continuar tentando onde eu conseguir. We'll see going forward with Canada. E a gente vai ver mais adiante, por exemplo, com o Canadá. So, continuing, we know that this person, Scott Bessent, does not know anything about the Treasury. E continuando, por exemplo, quando a gente olha para Scott Bessent, a gente vê que ele não sabe nada de tesouraria. And to top it off, neither is the next incoming Secretary of Commerce, Howard Lutnick. E nem o próximo secretário de Commerce, the Secretary of Commerce. Só ver aqui o que é isso. So, a Secretary of Commerce. Commerce. No. Secretário de Comércio. Commerce. De Comércio. Yeah.
Commerce, não commerce. Yes. Ok, commerce. Então, secretário de comércio. So it will be a challenge. It will be challenging Então, vai ser desafiador for the Mexicans to get this done quickly. para que os mexicanos consigam fazer isso rapidamente. And like I was speaking about Canada, now with Canada and the new conservative government coming in, E como eu estava falando do Canadá, agora com esse novo governo conservador entrando, and as Ian says, will be much more willing to do a bilateral agreement with the Americans and leave the Mexicans behind. e como o Ian estava dizendo, vai ser muito mais fácil fazer um acordo bilateral com os americanos e deixar os mexicanos para trás. This is Canada, but as we go forward, Isso Canada. falando de Canadá. we'll see that there's also a shaking at the moment between Canada and the USA. Só que se a gente for olhar, a gente sabe que o Canadá, nesse momento, está com dificuldades com os Estados Unidos. And Mexico at the moment have their own problems, internal problems. E o México, por si só, já tem os seus próprios problemas internos. They have their constitutional reforms, Tem as suas reformas constitucionais, especially judicial reform that has concerned the markets. principalmente essa mudança judicial que tem preocupado os mercados. So for 2025 will be a hard time for the Mexicans. Então, 2025 vai ser um ano difícil para os mexicanos. And also remembering she is a woman. Lembrando também que estamos falando de uma mulher, And we know the history with Trump and his behavior with women. e já conhecemos o histórico de Trump quando nos referimos às mulheres. At the moment, Canada, No momento, o Canadá, in actual fact, just yesterday, with Trump's threats of tariffs on Canada, ontem, por exemplo, o Trump já começou a ameaçar o Canadá com tarifas, and Canada's Canada's foreign minister, e o ministro de Negócios Estrangeiros do Canadá, her name is Melanie Joly, ou a ministra que é a the foreign minister. Melanie Joly. She's a woman as well, Ela também é uma mulher, but she sounds tough. mas ela parece ser uma pessoa forte. Trump pushes and says he's going to put tariffs on Canada. O Trump está forçando e dizendo que vai colocar tarifas ao Canadá, And she says they will retaliate, mas ela está dizendo que eles vão se retaliar, saying that the Americans will be starting a trade war. dizendo que os americanos vão começar essa guerra de troca comercial. So we already see there, with all Trump's old ways, Então, a gente com isso vê que todo esse jeito de Trump, and he thinking with the new conservative government that has come in, e eu pensando que com esse novo governo conservador que ele está colocando, no they poder, may just have this agreement, this smooth sailing. que talvez ele vai conseguir todos esses acordos, But it's so interesting that we are already seeing in January this threat with the foreign minister. mas é interessante que o ano acabou de começar e a gente já vê essas ameaças acontecendo entre eles, principalmente de Trump com o ministro de Negócios Estrangeiros. So it will be very interesting for us to watch this play out. Então, para nós vai ser interessante ver como isso vai se desenvolver. Any comments before I go to the ninth risk? Algum comentário antes de eu ir para o 9º risco? Isso é um momento muito infeliz, né, para o Justin Trudeau, que ele foi forçado a sair do partido, né, do seu cargo. Ele está muitos anos, quase 10 anos no cargo, e começou com muito sucesso. Muitos o comparavam como o Obama, né? Era muito querido e tal, e agora ele acabou saindo em desgraça, assim, né? Porque ninguém estava aguentando mais. E Trump aproveita bem, né, esse momento de fraqueza, porque tem com candidatos da extrema-direita no Canadá também, né, que estão só aguardando poder entrar, poder assumir.
Thank you, Gabriel, for that. So we're going to go on to the ungoverned spaces. Então, vamos para o 9º risco, os espaços não governados. Conflict and humanitarian crisis O conflito e a crise humanitária in places like Sudan, Gaza, Haiti, etc. em lugares como o Sudão, Gaza, Haiti e etc. What is ungoverned spaces? O que a gente quer dizer quando fala de lugares não governados? Alfredo. Governed spaces. Eles podem ser governados devido a interferências externas. No caso de Haiti, primeiro país no mundo a ser independente da escravatura, e o primeiro presidente que foi eleito sofreu logo um ataque das forças americanas para o depor, porque ele era para o povo e não para a política americana. E isso acontece em todas as outras nações. Influência. Influence. Okay. So anybody else as well? Gabriel says without stable governing. O Gabriel está dizendo sem um governo estável. So yes, okay, we'll just go with that, where we will see these different places. Então, a gente vai com essa resposta onde a gente vê que esses lugares diferentes, Like Syria, the West Bank, Libya, como a Síria, a Líbia, these places are thinly governed. esses lugares são governados de forma bem... How can I say that in- Thinly governed is like really nobody really checks up on them, I São would say. governados sem que alguém esteja lá inspecionando essas pessoas. Where you find there's always more misery, for instance, in Gaza. Por exemplo, a gente vê uma miséria maior nesses lugares, We como em see, Gaza. we see that the Israel attacks are getting worse. A gente vê o número de ataques aumentando, por exemplo, Israel fazendo isso. Lebanon will remain a failing status. O Líbano ficando ali com um estado de fraqueza. You know, I'm reading this out, but it's so important for us to remember the Islamic side of prophecy as well. E à medida que eu estou lendo isso, é bom a gente voltar e lembrar da importância que tem o Islã na profecia. Because you see Lebanon remain and they failing their status. The ceasefire with the government is very weak. The ceasefire on Gaza at the moment. Gaza, por exemplo, tentar acabar com esse conflito tem sido bastante difícil. Syria is said to become a power vacuum. A power vacuum, it's like Syria is controlling everything. A Síria sendo como tentando se tornar esse poder que absorve tudo. Even though we had this problem with Russia in Syria just not so long ago. E embora a gente tenha visto esse conflito entre a Rússia e a Síria recentemente, For ISIS, this problem here is for ISIS to regenerate itself. esse problema veio bem para o ISIS, que se quer regenerar. So it starts becoming very dangerous. Então começa a ser bem perigoso. Because if we see how the wars are actually led, Porque se a gente começar a ver como as guerras elas são conduzidas and the things that actually take place in these wars, e as coisas que acontecem durante essas guerras, we will continue we'll see the play out how on our line the patriarchal system functions. a gente segue uma linha de raciocínio nas nossas linhas de reforma e a gente vê qual é o resultado final desse patriarcado. And how ISIS, one of these groups that will be very dangerous for the nations. E com isso o ISIS toma mais poder e acaba por ser uma fonte de perigo para as outras nações. Especially for women. E principalmente para as mulheres. Islam again in prophecy. Novamente, o Islã cumprindo um papel na profecia. As for the Ukrainians, it is said
there are 3.5 million that will be living in a permanently parts in Russia. Com os ucranianos, disse que 3,5 milhões vão estar vivendo permanentemente em partes da Rússia. These analysts say they will fall off the radar of the West, these Ukrainians. Então, isso significa que esses ucranianos vão sair do radar do Ocidente. So, these are actually really times that we're living in when you see this war and the things that are taking place. We're really living in shaking times. Então, isso acontece quando a gente vê essas guerras acontecendo, a gente vê que a gente vive em tempos que são preocupantes. Something interesting that this analyst brings out was something on space. E uma das coisas importantes ou interessantes que esse analista mencionou foi a questão de espaço. One of these, not Ian, but one of the analyst. Não o Ian Bremmer, mas foi um outro comentarista. And I've never thought of space, of even thinking of space. Eu, por exemplo, nem sequer havia pensado nessa questão de espaço. Space as the As space? the space. O espaço não na Terra, mas o espaço no céu. Also, it looks like the happenings in space, there will be a lot of satellites on the moon. Então, com a questão do sideral, com essa questão do espaço, acho que vamos ver bastantes acontecimentos agora, por exemplo, na Lua, Where chances of satellite collisions taking place, onde a gente vai ver mais essas colisões de satélite, where we find that radiating back to Earth are very high. onde a gente vê que a radiação vai voltar para a Terra num grande volume. So we just live our day-to-day life just thinking, well, it's just the Earth. Então, a gente vive o nosso dia a dia pensando nas coisas que apenas acontecem aqui na Terra, Forgetting that we have something also continuing daily happening in space. mas não lembramos que existem coisas também acontecendo diariamente no espaço. And everything that humans want to go and see and experiment in space. E todas as coisas que os seres humanos querem ver e tentar experimentar no espaço. And one day it actually falls right back on Earth and we have this problem. E um dia isso começa a colidir e a gente começa a se deparar com um problema. And it's really frightening. E é assustador. Before I go on to 8, any comments on that or anything else that I've said or anything else to add on that I've left out? Antes de pular para o próximo risco, alguém tem um comentário sobre o 9º risco? Because I don't want to just read out, I'd like us to try and interact. Porque eu não quero apenas ler os riscos para vocês e trazer essa informação, mas seria bom a gente interagir, fazer comentários. Yes. Tem a empresa SpaceX, né, do Elon Musk. Eu não sei se vocês acompanham, né, mas eles lançam, toda semana eles lançam um míssil ao espaço para levar satélites, não? Eu não estou certo com o número, mas eu vi alguma coisa que são por semana em torno de 20 satélites, né? Hoje em dia já se fala do como chama? Junkyard, né? Seria tipo o pátio da bagunça, onde a o sucata. ferro velho, né? Ferro A sucata, né? A sucata espacial, né? Porque tanta coisa que está voando aí, orbitando em volta da Terra, né? Que não pode não ser um problema no momento, mas futuramente isso não pode se tornar muita coisa, né? Não é assim que vai cair tudo na Terra e destruir tudo, mas para futuras, sei lá, empreendimentos, né? Lançar mais mísseis para cima acaba assim atrapalhando, né? E é espaço de ninguém, né? Quem que assume isso, né? Enfim, um pouco distante para nós, mas acho que vai ter sim impacto, né? Yes, thank you, Gabriel. Gabriela. Essa semana eu estava vendo que numa dessas tentativas de um desses lançamentos, um desses lançamentos deu super errado,
Só que eu estava pensando aqui o efeito que isso tem na mente das pessoas, porque uma das primeiras coisas que eles pensaram não foi nem nesse efeito, por exemplo, uma mudança climática, todo esse lado ruim que pode trazer para nós e afetar a Terra, mas essa mente que está, essa mentalidade que as pessoas têm, já estavam pensando assim, olha, são os extraterrestres, eles estão fazendo isso e aquilo, então todo um lado mais assim essa visão, assim, estavam imaginando extraterrestres e uma coisa espacial, assim, eu vou dizer irreal, né? Então as pessoas não apelaram tanto para esse lado de preocupá-los com os efeitos que isso pudesse ter na Terra, mas imaginando o que estava acontecendo lá de supernatural. That's right, because people are so concerned of the rush life here on Earth. And also another thing on that is that we see who's banking or investing on all these, it's like Gabriel was saying, Elon Musk, these billionaires, trillionaires. Também é importante ressaltar e a gente ver quem são as pessoas que estão investindo para que essas coisas aconteçam. Por exemplo, como o Elon Musk e todos esses bilionários. These people that think they can save the world. Essas pessoas que acham que podem salvar o mundo. So we're going to go on to the 8th risk. Vamos para o 8º risco. And it's AI unbound. Having no limits. E é inteligência artificial não tendo limites. So, Gabriella, I was going to ask you what is unbound, but Gabriella's given you the answer, is having no limits. So, what do you know a little bit of AI? Então, o que a gente sabe da inteligência artificial? What is, for example, what is AI? O que é essa inteligência artificial? Para que isso serve? Barbara. No. What is artificial intelligence? O que é inteligência artificial? Assim, o que me sai falar foi que uma tecnologia nova que foi desenvolvida. Não sei se, tipo, responde a tua pergunta. Or maybe I'm not asking it right. So what I'm going to say, it could be an automated way to carry out a task. Então, em relação à inteligência artificial, pode ser uma forma automatizada de cumprir uma tarefa that humans can already perform. Que os humanos já conseguem fazer. So instead of getting a human to perform, we get a machine. Mas em vez de ter um ser humano fazendo essa tarefa, a gente pode ter essa máquina. To it by putting data into that machine, for example. Por exemplo, colocando data ou informação dentro dessa máquina. The Europeans want to invest more and more entrepreneurship on that. Os seres humanos querem investir cada vez mais serem pessoas de negócios, mas utilizando a inteligência artificial. The Americans is going to rip up the old Biden order on AI. Os americanos querendo tirar essa ordem que o Biden tinha dado em relação à inteligência artificial. And the US, China just beginning to have a dialogue. Os Estados Unidos e a China começando esse novo diálogo. That would probably be ended by the Trump administration as well. Que provavelmente vai ter um fim com a nova administração de Trump. They also will end the US, EU Trade and Technology Council. E acabar com os Estados Unidos e a Europa nesse mercado de troca que eles têm. So Trump is already going to have his hand to see what's he going to do about AI, yeah? O Trump já demonstrando que ele vai começar a mexer com a inteligência artificial. And we know the problem is the problem AI. Mas is the problem AI? A pergunta é, será que o problema é a inteligência artificial? What do you think? Is AI the problem? O que vocês acham? Não é a forma como é usado.
Exactly, Então, a correct. Bárbara disse que o problema não é a inteligência artificial, mas é a forma como ela é utilizada. That's correct. Barbara says it's not AI that's the problem, but it's the way it's the misuse of AI. Então, eu só queria acrescentar dizendo que eu concordo com a Bárbara, que é o problema como a gente utiliza isso. Porque num dia a dia normal, para pessoas que trabalham, a inteligência artificial, ela tem o seu proveito, ela pode ser bastante útil. Agora, quando a gente olha, por exemplo, pensando assim na Cambridge Analytica, nas fake news e tudo isso, aí é que está o problema, como essa inteligência artificial, como a informação ela vai ser transmitida e como ela vai ser utilizada. Thank you, Gabriella. So if there's not much, I don't have much on AI at the moment, so I'm just going to move on to the seventh risk. If anybody has something to say on AI, if not, I'll move on to the seventh risk. Então, eu não tenho muito mais a dizer em relação à inteligência artificial, mas se alguém tiver, pode comentar, senão a gente já vai para o próximo risco. Engel, Talvez. Desculpa. você pediu sobre um exemplo de inteligência artificial. Eu acho que o mais comum que a gente conhece é o ChatGPT. E, como as meninas falaram também, o problema maior disso é de não se ter... porque a inteligência artificial não está sendo regrada pelos governos, porque isso tem crescido, não há regras adequadas, né? E muitas vezes nem o conhecimento em tecnologia para aplicar as regras adequadas, e com isso tem se expandido de uma forma muito grande e sem controle. Correct, sem control. And that's the biggest problem. If we don't have any actual control or fiscal control on AI, there will be a huge problem. Então, esse é um dos grandes problemas, é essa falta de controle quando a gente fala da inteligência artificial. Gabriel. Não, acho que vai ser redundante. Eu ia falar a mesma coisa, porque isso foi o risco de 2024, não? A falta de regulamentação das inteligências artificiais. E eu acho que não aconteceu muita coisa, não? Nesse sentido. Thank you for that. So we're going to go on to the seventh risk, which is beggar thy world. Beggar thy world. Então, vamos para o sétimo risco, que diz mendigue o mundo. And so when I was looking at beggar thy world, and I'm thinking, beggar thy world, what is this? Então, quando eu estava olhando para isso, eu estava pensando, eu quero só ver se eu tenho o termo correto. O que seria isso de o mundo estar mendigando? So I was thinking, like Gabrielle said, okay, a beggar, you're going to beg for something. Então, era como a Gabi estava dizendo, você vai mendigar por alguma coisa. So I'm going to ask, I read the comments, I'm going to read about beggar thy world, but I want to ask, for example, Matthias, do you know what is beggar thy world? Então, eu vou ler um pouco mais sobre isso, mas, por exemplo, Márcio, você sabe o que com esse risco, o que eles estão querendo dizer quando a gente fala implorar ao mundo ou mendigar ao mundo? If Matthias is still there, if not, somebody else. Também pode ser uma outra pessoa a responder. Eu dei uma olhada aqui, eu vi traduzido como empobrecer, não? Tem essa expressão, empobrecer o seu vizinho, não? Então deve ser nesse sentido, se aproveitar, né, dos recursos, algo assim. Okay, so it's interesting when you read this one. It says global markets are riding high on hopes of strengthening global economic expansion in 2025. Então, mercados globais estão tentando dar mais força a essa expansão econômica em 2025. So it's something to do of the global markets. Então, tem a ver com os mercados globais. But then the analyst says, but they in for a rude awakening. Só que o analista continua e diz, mas é como se eles acham que vão fazer isso, mas eles vão ter um grande despertar. The world's two largest economics are set to export disruption.
As duas economias maiores do mundo, elas vão causar uma ruptura a disruption to everyone else this year. a todos os outros esse ano. And then he's got there short-circuiting, the short circuit, you know, with the electrical wire, Então, ele menciona isso como sendo um curto-circuito, bad connection. tendo uma má conexão. The global recovery and accelerating geoeconomics Essa recuperação global e o acelerar da geoeconômica, fragmentation. fragmentação geoeconômica. So this is the geoeconomics. It's actually factors relating to international trade. Então, essa fragmentação geoeconômica tem que ver com essa troca internacional, Where the world's two largest economies are exporting disruption. onde as duas economias maiores do mundo, elas estão causando essa Disruption, exporting disruption to the rest of the palavra world. certa. Deixa eu só traduzir essa palavra. A palavra certa. Disrupção? Estão perturbando o restante do mundo. One of them starting China's exporting overcapacity. A China, por exemplo, exportando além da sua capacidade, Which becomes a problem. o que se torna um problema. Why do you think this becomes a problem? Por que que seria um problema? I think what's exploração. Assim, quando, pelo menos para mim, logo, assim, de primeira, se eu penso nisso, eu penso numa China que explora os seus trabalhadores, se está trabalhando além da capacidade, vai ter que explorar pessoas para poder trabalhar nesse sentido. E as pessoas que eles não estão explorando são pessoas com menos recursos, as pessoas mais pobres, sei lá, nesse sentido. Yeah. That's sorry, but Gabriel, I'll give you a moment. I just want to respond to Gabriel. That's more on the people, but here we're looking at China's exporting overcapacity. You look at the word exporting. Então, a relevância está na palavra exportar aqui. Eles estão That's the exportando além da capacidade. Okay, Gabriel. Assim, a China produz, de um modo geral, daria para dizer umas 2, 3 vezes mais além do que realmente é preciso, não? Então, eles produzem tanta mercadoria que não tem para onde vender, é muito além do que o próprio país poderia consumir, e tudo isso é para está inflando basicamente a economia do próprio país, porque a economia tem que melhorar na China, não tem nada bem. Então eles produzem, mas quem vai comprar tudo isso? Não, o próprio país não tem como consumir tanta mercadoria e a exportação também vai chegar ao seu limite. Eu entrei no AliExpress esses dias, gente, o que tem lá de produtos que você nunca sonhou em poder precisar, né? Assim, é demais. E eu acho que eles vão chegar no ponto que vai colapsar. Thank you. That's exactly what it is. What they're doing, they're overproducing. Então, o que eles estão fazendo é isso, eles estão produzindo além. And they're trying to dump everything abroad. E estão tentando agora enviar tudo isso para o exterior. With its trade surplus already exceeding $1 trillion and growing. Com essa troca comercial já indo além, se excedendo para mais de $1 trilhão e crescendo. And it's just more cars, solar panels, electronics. Mais carros, mais painéis solares, todos os equipamentos eletrônicos. Like Gabriel was saying, also the domestic market, which the domestic market can absorb. So they're just dumping everything out. E essas coisas pequenas, por exemplo, onde também o mercado doméstico pode absorver. But then Trump has a plan. Só que para isso, Trump tem um plano. What are President Trump's plan on tariffs? Qual é o plano de Trump em relação às tarifas? Donald Trump
plans to use tariffs to fix the unfair practices Ele disse que vai usar as tarifas para corrigir essas práticas injustas against America will pour fuel on an already combustible situation. And combustible means a burning, something that burns easy situation. So, Então, o Donald Trump, ele planeja colocar tarifas fixas para aquilo que ele diz ser práticas injustas contra a América e que vai dar mais combustível a essa situação. so it's just gonna fire up more. It's gonna make things worse for China. Então, é como se eles colocassem o combustível e vai incendiar ainda mais essa questão. Though they will often succeed at extracting concessions, America, though they will often succeed at extracting concessions, Então, embora a América muitas vezes vai suceder ao extrair essas concessões, which is bargaining either at a lower cost or at an increase, muitas vezes eles vão ter que fazer essas concessões, por exemplo, de abrir mão a um custo mais baixo, a um custo mais alto. and his tariffs, threats will sometimes trigger retaliation. Só que às vezes ele querer implementar essas tarifas, isso também vai trazer uma retaliação. Where we see he wants to do the same with Canada. He wants to put tariffs, Ou seja, o mesmo que ele quer fazer com o Canadá, colocando as tarifas, and Canada already says we're going to have a war if he's going to go ahead with that. e o Canadá já foi claro ao dizer nós vamos entrar em guerra se Trump continuar com isso. So as in the case of China, Então, no caso da China, where we have the top three US-China breakdown, onde nós temos esses the top three os risks riscos, os top 3 riscos principais between China, the US and China. entre os Estados Unidos e a China. Trump's policy mix will also strengthen the dollar Essa mistura política de Trump também vai fortalecer o dólar and keep the US interest rates higher. e manter os juros da América mais altos, Increasing pressure on the rest of the world colocando mais pressão ao restante do mundo, when it's least equipped to handle it. quando o restante do mundo está mais despreparado para lidar com isso. So we know that one of Trump's big things at the moment is tariff. Então, a gente sabe que uma das coisas principais agora para Trump são essas tarifas. And the world is not ready for that. E o mundo não está preparado para isso. So I think this is another one of the risks I personally think that we're going to see lots of problems with. Então, para mim, pessoalmente, esse é um dos riscos que a gente vai ver um dos maiores problemas. Because when it comes to exporting, imports and exports, Porque quando se trata de exportar e importar, we're going to see much more poverty. a gente começa a ver ainda mais pobreza. Any comments on that? Algum outro comentário em relação Before a I isso? go on to the sixth one. Antes de irmos para o 6º risco. I don't know how's my time, but we're on 6, so we're almost there. Não sei quanto tempo me resta, mas estamos no 6º, falta pouco para terminar. So if there's no Sim. comments on, yes, Gabriel. Não, só para falar que fique à vontade, tá? A gente, Okay, great. Thank you. You cut there, but I got that because I also think, some of these things are important. We need to be alert. Então, Alfredo. um comentário aqui do Alfredo. Temos um problema grave, penso eu, que enquanto nestes últimos anos a China avançou tecnicamente ou tecnologicamente, os outros países ficaram dependentes da China. Os próprios chineses dizem que nós somos obrigados a comprar da China porque nós não temos força, não temos capacidade para comprar o produto nacional. Por exemplo, eu quero comprar uns sapatos portugueses, custam-me 100 euros, e eu mando vir os mesmos sapatos parecidos por 5 euros da China. Então, o povo está dependente do produto chinês. A tecnologia chinesa avançou 10, 20 anos em relação aos outros países. Thank you on that comment, Alfredo. I don't know if anybody's got something to say on that as well.
But we're going to go on to the 6th, which is Iran on the ropes. Então, On the vamos para o ropes. próximo, que seria o Irão nas cordas. The Middle East will remain a combustible environment. Combustible meaning where they have the natural gases and the crude oils. Então, o Oriente Médio vai se manter como sendo um ambiente de combustível para 2025, onde eles têm o gás natural e o óleo. And for one big reason, E por uma razão principal, Iran hasn't been this weak in decades. o Irão, já em décadas, que não estava assim tão fraco. Iran's geopolitical position has been dealt a series of devastating blows O Irã tem lidado com, na sua posição geopolítica, eu tenho lidado com bastantes momentos devastadores. since the 7th of October attacks. Com esses ataques de 7 de outubro. And we know what attack was that in Israel A gente sabe que foi o ataque que aconteceu em Israel and Hezbollah. e com o Hezbollah. So, and why? E por quê? Why is this Iran having this devastating blows? Por que que o Irã está passando por esse problema? Does anybody know anybody that's actually read this risk? Alguém que sabe ou que tenha lido esse risco? Por que que o Irã está passando por esses golpes devastadores? Assim, o Hezbollah foi dizimado. Eles, há décadas, né, estão sob sanções muito pesadas. Eles não têm para onde exportar o petróleo deles, né, e o gás. A gente viu recentemente a situação muito instável quando houve os protestos, né, das mulheres. Então, é um governo que está constantemente no limite, né? Então, eu acho que é inflamável no sentido figurativo, né? Não tanto do gás natural. Assim. Thank you for that, Gabriel. Yes, first, its client Hamas was defeated by Israel's relentless offensive in Gaza. Primeiro, dos seus clientes, que era o Hamas, foi derrotado na ofensiva em Gaza. And we're still seeing we're still seeing the aftermath of this war. E a gente ainda está vendo os efeitos disso pós-guerra. And there's a hope, a ceasefire. Há essa esperança de cessar fogo. But how long is this peace trade or look like it's going to take place? Mas esse tratado de paz, esse suposto tratado de paz, quanto tempo será que isso vai durar? Then you see with Iran, the crown jewel of its proxy network. Depois, com o Irã, a gente vê com onde eles têm as suas redes de procuração. The network. Like Gabriel was saying, Hezbollah was nearly wiped out after losing its entire leadership. Por exemplo, o Hezbollah quase foi apagado totalmente depois de ter perdido a sua liderança. And thousands of its fighters to Israeli airstrikes. E perderam milhares dos seus lutadores, ou das pessoas que estavam no exército, perderam essas pessoas por causa dos ataques de Israel. So before agreeing to a ceasefire and withdrawing from southern Lebanon last November. Isso aconteceu antes deles poderem determinar que iriam cessar fogo em novembro. So with Trump coming in, com o Trump agora assumindo a presidência, it's going to put much more pressure on Iran. Isso coloca ainda mais pressão para o Irã. Like Gabriel was talking about sanctions, there will be more sanctions. Por exemplo, uma das coisas que o Gabriel mencionou foram as sanções. More economic pressure where the economy is already failing. Mais pressão econômica, sendo que essa economia já está falhando. So it looks like Iran, então parece que o Irã
is about to fall, está prestes a cair, but not yet. mas Although they are não para mo- já. although they are moving towards that direction. Mas já estão caminhando nessa direção. So it's another place that we need to focus on to see how Iran is going to play out in this game of Islam. Então, o Irã também é um dos locais que a gente deveria estar acompanhando para a gente ver como vai ser essa queda. Any comments on that? If not, we're going to go on to the fifth risk. Se não houver nenhum comentário em relação a isso, vamos para o quinto risco. Eu vejo que o maior problema do Irão atualmente é a Síria. Não há como agora fornecer armamento ao Hezbollah, porque a passagem, o corredor de passagem desse armamento era a Síria. Mas vamos ver por quanto tempo, se não vai acontecer o mesmo que aconteceu com a América no Afeganistão. O Afeganistão expulsou os russos com a ajuda dos americanos e depois os talibãs viraram-se contra os americanos. Vamos ver até que ponto é que agora o novo governo da Síria se mantém fiel a Israel e a América. Temos também o problema com a Turquia, que quer aumentar o poder, como no tempo do Império Otomano, mas tem o problema no norte da Síria com os curdos. Vamos ver até que ponto é que essa luta se vai aguentar. This proxy against each other. Seria essa guerra de procuração entre eles. So yes, we got to keep an eye on that and to see how far, what's going to take place. I think it's very important for us. Então, isso é uma das importâncias da gente ver com o tempo como é que eles vão entrar nessa decadência. So we're going to go on to the fifth risk, which is Russia still rogue. Então, vamos para o quinto risco, que é a Rússia por conta própria. So what is rogue? Translated. Então, a pergunta da Gayle Fora de seria controle. Desculpa. o que é a Rússia estando por conta própria. Não deu para te ouvir, Gabriel. Eu falei que é solto, não, fora de controle. Ninguém dá conta de controlar. Exactly. Out of control, chaos, geopolitical disorder. So yes. Okay. Então, é isso mesmo. É a Rússia estando completamente fora de controle, onde ninguém consegue controlar ela. This was actually a risk from last year Esse foi um dos riscos do ano passado, and still is this year. mas que continua sendo um risco para esse ano. And when you look up what rogues throughout history is, E quando a gente olha para o que é estar por conta própria através da história, they have played a crucial role in driving progress. eles têm um papel crucial quando se trata de progresso. They are the innovators, São os inovadores, the disruptors, são aqueles que estão perturbando, the ones unafraid to challenge the norms and question authority. mas também os que não têm medo de desafiar as normas e questionar autoridades. So the risk is that Russia has become now a structural rogue country. Então, o risco agora é que a Rússia se tornou um país que vive por conta própria. Then I wanted to look up, okay, structural rogue country, what does this actually mean? Então, quando estava lendo, eu quis pesquisar o que significava estar estruturalmente por conta própria, Where you'll have dishonesty, onde eles usam a desonestidade, you become a scoundrel. Scoundrel is like a thief. onde você se torna a pessoa, o ladrão, A state that does not respect other states um estado que não respeita outros estados in its international actions. com as suas ações internacionais. So as we also read these different risks, À medida que a gente vai lendo esses riscos, there's also, I'm finding it's important to look at wording. What does it actually mean to understand eu the achei whole context? importante procurar o significado de certas palavras para a gente conseguir colocar isso dentro de um contexto correto. So the war for the early parts of this year will get worse for the early parts. That's Então- what analysts say.
de acordo com os analistas, a guerra no início desse ano ela vai piorar. But Trump will come in Mas novamente vem o Trump, because Zelensky is losing the war. porque aparentemente o Zelensky está perdendo essa guerra And he will want a ceasefire. e ele vai eventualmente querer cessar fogo. It looks like they're heading for a ceasefire, Vai parecer que eles estão caminhando para esse cessar de fogo. but what do you think will not take place? Mas o que que vocês acham que não vai acontecer? What agreement will not take place? Qual é o acordo que não vai acontecer? Justice, Gabriel says justice. Gabriel diz justiça. Something else. É outra coisa. For Russia. It looks like there's a ceasefire taking place between Russia and Ukraine, Então, vai parecer que a Rússia e a Ucrânia vão cessar fogo, but there's an agreement that they will not go on. só que há um ponto que eles não vão concordar. Okay, it's just one word. It's just one word. So I'm going to give you all the answer. Então, o Alfredo estava dizendo que uma das possibilidades seria a entrada da Ucrânia na OTAN, But the answer I was looking for só que a resposta que eu estou procurando looks like they're heading for a ceasefire, but no peace agreement. é que parece que eles vão tentar cessar fogo, só que eles não vão conseguir entrar num acordo de paz, num tratado de paz. And if there's no peace agreement in the country, what takes place? E se num país não há esse tratado de paz, o que que acontece? Guerra continua. So Gabriela and Alfredo says the war continues. Então, a Gabi e o Alfredo estão dizendo que existe a continuação de uma guerra. And Putin has said since the beginning of the Ukraine invasion, E o Putin já disse que desde a invasão inicial na Ucrânia, is at war with a country eles estão em guerra com um país whose legitimately he does not accept. e que legitimamente ele não pode aceitar isso. So what he's basically saying, he's saying their laws, I will just not accept it. Então, o que ele basicamente está dizendo é, as leis deles eu não vou aceitar. So he said, okay, let's have a ceasefire, but there will never be peace. Então, ele diz, tá, tudo bem, vamos cessar fogo, só que eles nunca vão ter paz. He has also said very explicitly to his own public, E ele já disse bem explicitamente ao seu público as a war between Russia and the USA and the West. que This is it. He that said there it will clear. have a war. There's always will be this war between Russia and the USA and the West. E ele disse explicitamente que sempre vai existir essa guerra entre Rússia e Estados Unidos e o Ocidente. So this rogue power is that power that will go on again and again. Então, esse poder por conta própria é um poder que vai ser contínuo. Doing what he wants. E ele vai continuar a fazer aquilo que ele quer. Putin also operates between a weak hand. Sometimes Putin is weak, Então, o Putin funciona assim. Às vezes ele parece estar enfraquecido, where things do actually go really bad. onde sim as coisas acontecem e acaba sendo bem ruim para Putin. But then he seems to emerge stronger. Mas depois, quando ele emerge, parece estar mais forte. What does that remind you of? Isso lembra do quê? Our history, our line. The king of the south, Então, na nossa linha, o que que isso vos lembra? Seria, por exemplo, o Rei do Sul. Gabriella was saying the deadly wound. A Gabi mencionou a ferida mortal sendo curada. And then he comes back even stronger. E aí ele vem e parece estar ainda mais forte. But can you see how important this connection is, and this war and the things that are taking place, that it is on our line? E eu espero que, falando disso, vocês vejam a importância de acompanhar e traçar isso nas nossas linhas de reforma. And do you all think that Putin needs to end this war?
Vocês acham que o Putin precisa terminar essa guerra? And if yes or no, why? Se vocês vão dar uma resposta de sim ou não, que seja justificada. Eu acho que sí, porque es un derrame de dinero muy alto, una pérdida de recursos humanos que ya no tienen. Yo acho que por ahí. Yes, Matthias. He seems to be having a hard time too, Russia. They seem to be having a hard time Eu acho que parece que a Rússia pode estar com dificuldades, at home economically, por exemplo, economicamente, and he keeps throwing fighters to fight. e ele continua mandando pessoas ou o exército combater. He still intends to remove Zelensky from power. Mas a intenção dele ainda é remover o Zelensky do poder. So all these things that he's doing, he does need to stop the war. Então, com todas essas coisas que ele está fazendo, vai ser necessário que ele termine uma guerra. So while the world waits for the ceasefire, Enquanto o mundo está esperando esse cessar de fogo, which can take longer than Trump's goals, which remember Trump says he can just end it like that. o que na verdade pode demorar mais do que o esperado, porque o Trump diz que pode acabar com essa guerra de imediato. In the meantime, there will be more assassinations, No entanto, a gente continua vendo ainda esses assassinatos, more missile targeting. a gente vê esses mísseis, The risk will continue to go up for weeks and months. e isso pode acontecer durante mais semanas e meses. And you know, when I read these things, E quando eu leio sobre essas I coisas, see the disaster in war, what it brings. eu consigo ver o desastre que a guerra pode trazer. I see the continuous the bad things that are happening to women and girls, the rapes in these wars from these military bases. Eu vejo as coisas que pode acontecer com as mulheres e as meninas ao longo da progressão dessa guerra, o que acontece dentro dessas bases militares. We need to remember if I've got 10 minutes, so I'm just going to rush this. We need to remember if the Russians continue in maximum sanctions, Então, a gente precisa lembrar que se a Rússia decidir continuar com as sanções máximas, and if hundreds and billions of the assets are still frozen, e se milhares ou milhões de acessos ainda estão congelados, they will still be at war with the frontline NATO states. e eles ainda vão tentar entrar em guerra com os estados que estão ali na fronteira, que são os estados da OTAN, mas que estão na fronteira. So Ian Bremmer says, Então, o Ian Bremmer diz, remember this is a country Russia that attempted to assassinate então lembre-se que Rússia é um país que tentou assassinar, just last year, o ano passado, the head of the CEO of the largest German defense company. tentou assassinar o CEO da maior empresa alemã. We know the king of the south will not go out without a great fight. E nós sabemos que o rei do sul não vai simplesmente ser derrotado sem essa grande batalha. The Germans don't take that just sitting down. The Germans don't take that sitting down. The largest, when he tried to assassinate, They're not gonna just accept it. they're not going to just accept it. Então, nesse caso, os alemães, por exemplo, não vão simplesmente aceitar que o Trump tenha causado essa tentativa de assassinato com esse CEO. What Trump? Putin, não? Putin, Putin. perdão. Putin. So the Europeans are going to spend more and more money on the defense. Então, os europeus eles vão investir mais dinheiro na defesa. They will arm themselves Vão se armar to deal with these challenges. para lidar com esses desafios. And the Russians will still be fighting. E os russos eles vão continuar lutando. So I'm not going to carry on there, but I just wanted to bring the
to look at the axis of rogue of 2024 partners, their partners. Eu não vou me alongar mais falando sobre isso, mas eu quero mostrar para vocês quem vão ser os seus parceiros, ou quem, Axis of rogue. the ones that were in Yes. 2024. Mhm. Quem foram os seus parceiros em 2024? We had Russia, Tínhamos a Rússia, North Korea, Coreia do Norte, Iran, o Irão, increasingly dangerous partnership. e esse era um relacionamento perigoso que eles mantinham entre si. So the question is, what is Kim Jong-un after Então, a pergunta seria... Isso foi the North Korea? Então, o presidente da Coreia do Norte, o que ele está buscando? What is he after by sending so much troops, which was amounted to 11,000 troops, to help Russia? Para que ele vai mandar 11.000 tropas para ajudar a Rússia? Qual é o propósito? These troops that are already dying, São tropas que já estão morrendo. what is he asking for? E o que ele está pedindo? He wants a warhead that can enter the atmosphere and hit countries like the USA. Ele quer continuar nessa guerra para tentar atingir um país como os Estados Unidos. And that it's a top risk. E esse se torna um risco alto. So, if does anybody want to add on to something with that? Algum comentário rápido em relação a isso? Because I need to go to the last three. Para a gente terminar os últimos 3 riscos. I'm just going to go to the next. So we're on the fourth one, which is Trumponomics. Trumponomics. Então, o quarto risco Trumponomics. se chama Trumponomics, que é as economias de Trump. What will the economy look like when Trump goes into presidentship? Seria Trumponomia. Yes. Então, com o que Ok. se vai parecer a economia quando Trump Goes tomar into o poder? presidency. What is Trump's favorite word lately? Ultimamente, qual é a palavra favorita do Trump? We've spoken about it. Então, a gente já falou sobre isso. Think of the economy. Tarifas. Gabriella says tariffs. Yes, Gabriel, tariffs. So that's as his tarifas. new favorite word, tariffs. Então, essa é a palavra favorita do momento do Trump, são as tarifas. He likes to believe that tariffs is the answer to all the ills of the economy. Então, ele gosta ou quer acreditar que as tarifas é a cura para toda a economia. For the trade wars, Para as guerras de troca comercial, higher inflation, para a inflação weaker global GDP. e para o GOP mais fraco. So the mix is a mix of policies Então, esse tramponômico is a mix of policies é uma mistura de políticas that the new administration come in with. que vem com a nova administração. They are inheriting already a good economic outlook, E eles já têm consideravelmente uma boa economia, estão We- herdando uma boa economia, exactly, where the growth has been solid, onde o crescimento tem sido sólido jobs have been substantial under the Biden administration, e onde trabalhos têm sido substanciais sob a administração de and Biden. inflation also has been under control. E aparentemente a inflação também tem estado sob controle. So Trump's coming in with this mix deregulation. Então, o Trump vai entrar com essa mistura de deregulation, de regulamentos, Where you'll find the anti-immigration policies, onde a gente vê as políticas de imigração. so I went to go Yes. check. I wanted to So- find out what is deregulation. São desregulamentos. E eu queria pesquisar e saber mais o que é isso. It's the removal of reduction of a government, É a remoção da redução de um governo. government regulations in a specific industry. Então, é remoção ou redução de regulações de uma indústria específica no governo. And the goals are to allow industries to operate businesses more o obje- freely.
O objetivo é permitir às indústrias que possam operar mais livremente, make decisions efficiently, fazer Effectively. decisões de forma mais eficiente and remove corporate restrictions. e tirar restrições corporativas. Deregulation will be felt in oil and gas, E essa desregulamentação ela vai ser sentida no óleo e no gás, where you'll find higher tariffs, onde a gente vai ver tarifas mais altas, one of Trump's main goals, que é um dos objetivos principais de Trump, and tax cuts, etc. o corte dos impostos e por aí diante. And that promise of a mass deportation. E essa promessa de uma grande deportação dos Trump- imigrantes. Trump will want to prove himself as a person of his word. Então, o Trump vai querer provar que ela é uma pessoa que tem ou mantém a sua palavra. Like I've spoken about, putting tariff on countries, these countries will retaliate. E como eu mencionei antes, colocando as tarifas nesses países, eles vão se retaliar. Canada has already warned America. O Canadá já avisou a América They'll have the biggest trade war. que eles vão ter a maior guerra comercial. So we're going to go on to the third, Vamos para o terceiro This- risco, US-China breakdown. que é a quebra dos Estados Unidos e da China. While Biden was in office, Enquanto o Biden estava na presidência, he did a good job of stabilizing US and China relationships. ele fez um bom trabalho de estabilizar o relacionamento entre os Estados Unidos e a China. Trump is going to change that. Mas o Trump vai mudar isso. There will be a breakdown in the relationship. Vai haver uma quebra desse relacionamento. Once again, tariffs. Mais uma vez, as tarifas. Tariffs will be a problem for China. As tarifas vão ser um problema para a China. Then the US tax policy. E depois, as políticas de impostos dos Estados The Unidos. policies, not políticas. The US Policy em tax português policies. é política. Okay, sorry. Export policies Vão exportar as políticas and the controls will be tougher. e o controle vai ser maior. And with Elon Musk in Trump's ears all the time, E com o Elon Musk sempre no ouvido de Trump, will be interesting times we are living in. nós vamos viver tempos bem interessantes. With Elon Musk also having his own interest in China, Porque o Elon Musk também tem o seu próprio interesse com a China. and Trump has the tendencies of being a deal maker with anybody. E o Trump tem essa tendência de se tornar essa pessoa que faz tratados com qualquer pessoa. He does not care what your values are, Ele não se importa quais são os seus valores, what kind of political system he has. que He tipo doesn't care. de sistema político as outras pessoas têm. Like real estate. Por exemplo, como o ramo imobiliário. Trump has been like that for a long time, and we all know Trump. O Trump já tem essa tendência, tem sido essa pessoa há muito tempo, a gente já sabe disso. Rule the risk 2, Risco número 2 rule of Don. é a regra de Don, que é And then I was thinking, okay, another one, rule of Don. Who's Don? Então eu parei e questionei quem é o Don. So, Don, one person with a lot of power, O que isso se refere a uma pessoa que tem bastante poder, control of Congress, controla o Congresso just the fact that he managed to avoid 2 impeachments. e com isso a gente já vê quando a gente fala dos 2 impeachments que ele conseguiu escapar. Then I realized, okay, rule of Donald Trump. Então, com isso, depois eu vi, ok, então significa regras de Don seria o Donald Trump. And imagine he avoids 2 impeachments in his first. Logo no seu primeiro mandato, ele consegue escapar a 2 So impeachments. this will be challenging times for business leaders to try and navigate. Então, vão ser tempos interessantes para donos de negócios conseguirem navegar. Because Trump is just the person who actually encourages conflicts. Porque o Trump é a pessoa que encoraja conflito. The final one,
última regra. There's quite a bit, but I'm not going to read all of the G0, where it says G0 wins. Que são os ganhos do G0. And this is by Ian Bremer. His E- words. E essas são as palavras de Ian Bremer. An era where no one power or group of powers is both willing and able to drive a global agenda and maintain international order. Então, é uma era onde nem um poder ou um grupo de poderes estão dispostos a conduzir uma agenda global mantendo uma ordem internacional. So that global leadership deficit is growing critically dangerous. Então, esse déficit de liderança global, ela tem crescido de forma crítica e tem sido perigoso. Trump is not the top risk, says Bremer, O Bremer diz que Trump não é o risco maior, but he is the leading symptom and in many ways the most powerful beneficiary of the G0. só que ele é o sintoma que leva e em muitas formas tem o poder beneficiário para esse G0. For years, the US has been a power that believes that it has had values that other countries needed to look up to. Durante anos, os Estados Unidos têm mantido essa ideia que eles têm todos esses valores e que os outros países devem olhar para eles. It was trying to get China to align more with the USA. E tem tentado alinhar a China ainda mais com os Estados Unidos. It said, you all are not responsible stakeholders. Onde ele diz, vocês não são os responsáveis da maioria das ações, We are the internationalists. nós somos os internacionais. We are US-led multilateralists. Nós somos os multilaterais que lideram os Estados Unidos. We want you to support those institutions to support rule of law. E nós queremos que vocês apoiem essas instituições para apoiar as The rule of law. regras de lei. Support global stability. Apoiar a estabilidade global. Support free trade. Apoiem as trocas comerciais livres. But it turns out that China is unwilling. Só que a China, ela não está disposta a isso. They're unwilling to do all that. Não estão dispostos a passar por tudo So isso. which has led to a lot of conflict. O que levou a grande conflito. So the reason why the G0 wins in 2025 Então, a razão pela qual a G0 ganha em 2025 is because the USA has rejected that model é porque os Estados Unidos rejeitaram esse modelo and embracing a more Chinese view, e tem embarcado nessa visão mais chinesa, a transactional worldview, uma visão mundial mais de uma transactional worldview where you expect something in return. Eles têm essa visão mais essa visão mundial de troca, onde você dá e recebe. A worldview that is indifferent to the rule of law, Mas é uma visão mundial que está indiferente às regras which is focused on the law of the jungle. e que basicamente se torna a lei da selva. Then I looked, law of the jungle. Okay, what could that mean? E eu fui pesquisar para ver o que era essa lei da selva. Self-interest E é algo que é de seu interesse próprio in the struggle for survival. e é essa luta que você passa de So sobrevivência. America gets what it wants Então, a América consegue aquilo que quer because it is the most powerful. porque supostamente são os que têm mais poder. Elon gets what he wants Elon Musk consegue aquilo que ele quer because he has the most money porque ele tem mais dinheiro. and is the closest to the US president at the moment. E é a pessoa que está mais próxima atualmente do presidente da América. So that's the way it just runs. Então, é assim que funciona. So if you want to win in the world, Então, se você quer ganhar nesse mundo, you better do what the Americans say. você supostamente tem que fazer o que os americanos dizem. So I just had a question. So what does it mean that the G0 wins?
Então, a última pergunta seria: o que significa que o G0 ganha? There is no longer an international model to respond to global opportunities and challenges. Não vai haver mais esse modelo internacional para responder às oportunidades globais e aos desafios That has broken down. que tem sido que tem quebrado. Because Trump's so focused on America first, Porque o Trump tem estado tão focado na América and everybody else must follow that model. que o restante apenas tem que seguir esse modelo. And I'm closing it's just part of the red herrings. It's called red herrings. Então, para encerrar, parte desse Red herrings is what people think will happen. parte dessas audiências vermelhas significa Pistas falsas, Gabi. que, Gabriel? Pistas falsas. Okay. Então, parte dessas pistas falsas Exactly. é o que é esse pensamento das pessoas. What people think will happen, but it's most probably won't happen. Por exemplo, o que a gente acha que vai acontecer e certamente não é isso que acontece. Gabriel, you can just throw out one of the things that people think will happen. Gabriel, qual seria assim uma das coisas que você queira chutar que as pessoas acham que vai acontecer, mas que certamente não vai acontecer? Eu não li ainda as pistas falsas. Sinto muito. Eu lembro que Não, ano that's no passado problem. foi alguns conflitos, acho que da Norte-Coreia, as pessoas acharam que ia sair do controle e acabou não sendo o foco. Isso. Okay, no problem. But we'll say like Trump fails, Por exemplo, uma das coisas é o Trump falhando, Europe breaks, as pessoas achando que a Europa vai ter uma quebra, the global energy transition stalls. vai Stalls. Yes. a energia global ela vai estagnar. So why does these things become a red herring? Por que essas coisas se tornam essa lista Red herring. vermelha? Pistas falsas. Mhm. Because it is an administration that is set up to succeed. Porque é uma administração que ela foi construída para ter sucesso. At least the first 12 months. Pelo menos nos primeiros 12 meses. With a unified government. Com um governo unificado. There's a lot that they can do. Existe muito que eles podem fazer. In terms of legislation. Em relação à legislação. And in the world stage, Trump got plans that we think that will come to pass. E o Trump tem planos, por exemplo, que a gente acha que vão acontecer. And lastly, one of those things is a ceasefire in Ukraine. E uma dessas coisas, por exemplo, seria o cessar de fogo na Ucrânia. So these are basically the risk. Então, basicamente, esses são os riscos. Where I really hope that I was able to bring something to our minds to watch for. E eu espero que isso tenha trago um pouquinho de alerta às nossas mentes para as coisas que a gente precisa estar seguindo. Seeing that we've just also into the new year. Visto que a gente apenas começou o ano. If there's nothing, no other questions or to contribute, we're going to pray. Se não há mais nenhum comentário ou pergunta, podemos encerrar. Alfredo. O Brasil tem um problema muito difícil de resolver. Okay, Alfredo's talking about Brazil. O Brasil, em relação aos Estados Unidos, tem um problema muito grande. Porque o Brasil, enquanto não fizer uma reforma fiscal em condições, por exemplo, o Brasil, as tarifas no Brasil são sobre o consumo, não são sobre a renda. Então, tudo que vem de fora fica muito caro. E quem acaba por pagar é o povo. Portanto, e quem tem dinheiro no Brasil não paga nada. Portanto, vai ser muito difícil no Brasil conseguir sobreviver com essas políticas. Segundo ponto, temos também a Ásia. Vamos ver como é que a Ásia vai reagir a Trump. Também temos o BRICS. O caso do BRICS. Temos que ver como é que isso tudo se vai evoluir para aceitar que os países estão cansados da América mandar.
Okay, so Alfredo was naming, besides this, I've seen that you have Japan, Brazil, the other Brexit, the other countries. Então, além do que já foi mencionado, a gente também tem outros países, como o Japão Brazil, one of Japão, them. Brasil. And so it will be nice if you'll go in the site, you will find it there. Então, seria bom The risks. vocês quando estiverem lendo sobre os riscos, pesquisarem sobre isso. And you can go into Brazil, like Alfredo was saying, they do have a whole write-up on the risk of Brazil. E como o Alfredo estava mencionando, se vocês entram para ver, eles também têm toda uma leitura em relação ao risco que corre o Brasil também. So I think that will be very important for you all to do for Então, Brazil. isso é interessante para quem está no Brasil fazer essa pesquisa. Okay, thank you. Gabriel has a comment there? No. No? He's talking about the articles. Okay, thanks everybody. Have a blessed Sabbath. Let us pray. Então, obrigada e vamos encerrar com uma oração. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse sábado. Muito obrigada pelas tuas bênçãos e muito obrigada por todos os ensinamentos que tu nos tens dado. Muito obrigada porque mais uma vez podemos estudar, podemos nos atualizar do que está acontecendo no mundo para entendermos como o externo paralela ao interno. Pedimos a tua bênção sobre esse sábado, que o teu Espírito Santo esteja entre nós e que nós possamos aproveitar esse tempo para nos aprofundizarmos mais na tua palavra e aprender mais de ti. Agradecemos por tudo, pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amen.